Boa noite a todos. Hoje a gente Boa vai noite. ter mais uma reunião do nosso grupo de estudos. Essa reunião é de número 191, se eu não me engano, né? Já há 23 anos, 23 anos de 192, 192ª reunião. E desde 1999, maio de 99, simulada pelo professor Moraes Passos, que nós começamos. Então, a gente continua aí firme e forte. Eu tenho a impressão que dessas reuniões continuadas é a mais longa que nós tivemos até hoje no Brasil, né? Tivemos a do Jaci Montenegro uma época, na hipnodontia, mas eu acho que nós já passamos esse tempo, o tempo dele. De qualquer maneira, não é uma competição. O importante é vocês estarem aqui. O grupo são todos vocês, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre transtorno de ansiedade generalizada, que, na realidade, é um tema que hoje está muito presente no consultório de todo mundo, tá certo? Às vezes ele vem com uma forma de uma comorbidade, às vezes ele vem como uma fobia, como um pânico, como uma outra forma, mas, na realidade, transtorno de ansiedade generalizada, quando a gente vai avaliar, as pessoas, a grande maioria que tem qualquer outra comorbidade, tem também o transtorno de ansiedade generalizada envolvido na sua gênese. Então, hoje nós vamos bater um papo. Eu trouxe 3 convidados especiais. A doutora Márcia Matias, que é psicóloga, Boa noite. da Associação Brasileira de Hipnose, foi presidente da Associação do Hipnose do Rio de Janeiro, da SOIMER, Sociedade de Hipnose do Rio de Janeiro. Sou vice-presidente. Também isso. Tem o Tito Lívio, que também já foi da Sociedade do Rio de Janeiro várias vezes. Eu acho que eu não lembro, mas acho que da Sociedade Brasileira também já deve ter participado. Sim, o Leonardo Veré, que todos conhecem, que o Veré ele tem tem um carisma já grande no nosso meio, em todos os congressos também ele está presente. Então, eu acho que hoje nós vamos ter uma possibilidade de discutir esse tema de uma maneira bem gostosa, tranquila e bem informal, tá? Então, eu vou começar pedindo para cada um de vocês, eu sempre faço aquelas perguntas básicas inicialmente, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para todos, eu gosto que cada um responda ao seu tempo, né? Um de cada vez. Qual a sua formação profissional, tá certo? Como entrou na hipnose? Se você tem algum guru seu, alguma pessoa importante na sua formação, e que você fala, poxa, essa foi uma das pessoas que me modelou, que me serviu de base. Então, eu gostaria que cada um falasse sobre isso, se apresentasse e falasse um pouquinho disso. E nós vamos começar, como sempre, porque eu sou um feminista, vocês sabem que eu trabalho com isso. Vou começar com a Márcia Matias, se vocês, homens, não se preocuparem, né? Não se importarem. Então, Márcia, por favor. Posso começar? Pode começar. Eu sou psicóloga e sou assistente social. E eu conheci exatamente a hipnose em 1980, que foi o ano da morte de Milton Erickson. Porque quando Milton Erickson ele veio a falecer, eu tinha uma professora que só faltava descobrir, entendeu? Ela sabia até a cor da cueca, entendeu? Que o Freud faleceu. E ela sempre dizia que hipnose não servia de nada, que a pessoa tirava a dor do braço direito, que a dor ia para o braço esquerdo, né? Até que chegou uma pessoa que falou assim, olha, existem uns escritos de Freud que ele fez contato com Milton Erickson, porque, como ele estava com câncer de laringe e faringe, ele fez auto-hipnose e ele se rendeu à hipnose. E foi um momento que eu quis conhecer a hipnose. Mas a hipnose que estava aqui no Brasil era a hipnose clássica ainda. E aí eu fui para a SOIMERGE, e na SOIMERGE eu tive grandes professores, que foi Maurício Schiller Reis, Montera, o Davi Einstein, Laís Helena, são tantos que fica até difícil falar. E são pessoas que conseguiram colocar, entendeu, todos esses tijolinhos que nós temos hoje.
E aí a hipnose ela ficou dividida em hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Sabemos que é só uma hipnose. E o mais interessante, hoje ela teve mais uma divisão, que é conhecida fora do Brasil, que é a hipnose clássica, ericksoniana e cognitiva. Então, eu acho que eu já fiz uma apresentação geral, que agora eu quero escutar os meus colegas. Está bem dinâmico, né? Veré, Sim. você pode falar, por favor. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu sou italiano, estou no Brasil desde 1984 e sou médico e estudei a vida inteira na Itália e na Itália, em 1978, entrei em contato com a hipnose pela primeira vez, participando do primeiro curso de hipnose dinâmica feito pelo Centro de Hipnose Dinâmica do Stefano Benemeglio, que foi, digamos, meu mestre, quem me ensinou o que eu sei sobre a hipnose. A partir daí, eu fui me aprimorando, fui estudar com Paul Václavic no Mental Research Institute de Palo Alto, na Califórnia. Fiz alguns cursos com o Jeffrey Zeig, e aqui no Brasil participei de alguns cursos com o Jeffrey Zeig, conheci o Dr. Joel Priori Maia, conheci todos, o Einstein, enfim, todos os hipnólogos do Brasil, conheci Osmar e continuo nessa jornada com a hipnose, continuo, é a coisa mais importante de tudo, achando fascinante o mundo da hipnose, os mistérios da mente, e continuo me achando um eterno aprendiz. Então, estou aqui para aprender e para passar meu conhecimento a todos. Então, boa noite aos que chegaram. Boa noite aos que chegaram. Quero agradecer primeiro ao Osmar por ter me convidado para participar dessa reunião. Eu sou psicólogo, formei em 74, e eu, antes de hipnose, de fazer um curso de hipnose, eu acho que eu já fazia hipnose sem saber, porque eu comecei com uma técnica que era uma técnica dos franceses, que se chamava sonho acordado dirigido, no qual você pegava o paciente, induzia ele um sono através de um relaxamento, dava um tema, lógico que esse tema já era pensado em função daquilo que o paciente trouxe para a gente, e ali, através de uma maiêutica, através de sugestões, nós aprofundávamos para que esse paciente realmente sonhasse. Numa segunda sessão, em seguida, nós discutíamos aquele conteúdo daquele sonho. Quer dizer, ali eu acho que eu já fazia algum estado alterado de consciência. Depois eu fui fazer o curso da Sociedade Brasileira de Hipnose Médica, que era coordenado pelo Davi Ackstein, e aí entrei realmente na hipnose. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa. E eu fazia, paralelamente, não só o consultório, com o trabalho na empresa. Só que, com o tempo, as exigências da empresa foram se avolumando, as responsabilidades foram se avolumando, eu parei com o consultório e só voltei quando me aposentei aí em 2022. Eu voltei para fazer o curso de especialização na Soimerge. Eu não pertencia à Soimerge, porque a Soimerge só aceitava médicos. Eu pertencia à Associação Brasileira de Hipnose, que foi uma sucessora da Sociedade Brasileira de Hipnose Médica. E aí eu voltei ao consultório e, paralelamente, também eu fiz uma especialização em neuropsicologia. Esse tempo depois de aposentado foi um tempo de voluntariado. Eu não trabalhei para ganhar dinheiro, eu trabalhei voluntariado, me voluntariei no hospital da Universidade Federal Fluminense, não trabalhando mais como neuropsicólogo, e tinha o consultório paralelo ali. E foi assim até
uma receita um pouco antes da pandemia, eu fui me desacelerando, veio a pandemia, eu parei completamente. Hoje eu estou curtindo a minha aposentadoria e estudando, tendo mais tempo para estudar. E é isso aí. Tito, obrigado. Então, gente, a gente viu que, na realidade, nós temos pessoas com... Né, eu achei... diferente de vocês, né, eu sempre falo, eu tive 2 gurus importantes na minha vida. Né? Um guru foi, na realidade, o meu primeiro professor. Eu acho que a minha faculdade era a única faculdade que teve hipnose como uma disciplina da psiquiatria. Quando eu passei na cadeira de psiquiatria, na Faculdade de Santos, que eu sou de Santos, fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Santos, em 1979 eu me formei. Então, em 77, eu tive a disciplina de psiquiatria. E naquela disciplina, os 2 professores eram o professor Edmundo Maia e o professor Bernick, Vladimir Bernick, que faleceu agora recentemente. Né? E os 2 davam ao curso de psiquiatria, e dentro do curso de psiquiatria eles tinham uma coisa de hipnose, eles davam umas 3, 4 aulas de hipnose, faziam as demonstrações de hipnose, né? E foi quando, pela primeira vez, eu tive contato de hipnose. E como o professor Delácio, que era o meu guru, porque eu sou obstetra, né? E o professor Delácio era o meu professor, o professor Delácio, ele gostava muito de aspectos psicológicos da gestante, na época, e ele me estimulou, ainda como acadêmico no 6º ano, a montar um grupo de preparo psicoprofilático. E quando eu fui montar esse grupo de preparo psicoprofilático, foi que eu descobri que os russos utilizavam a hipnose dentro do preparo psicoprofilático do parto. Né? Eu, na época, não sabia muito de hipnose, porque eu tinha tido umas aulinhas só, tal. Mas eu fiz lá um curso, um preparo. Na realidade, eu não fazia indução formal, nada de hipnose, né? Mas eu entendia que aquilo que eu fazia, de alguma forma, aquela psicoeducação da maneira como era feita, era um pouco de sugestológico. Mas foi como eu fiz. E só depois, mais tarde, depois que eu acabei a residência, é que eu fui... Aí eu falei, agora eu vou começar a fazer algumas coisas diferentes. E dentro da ginecologia eu percebi que tinha muitos processos. A ginecologia provavelmente é uma das especialidades que tem mais aspectos psicossomáticos envolvidos, né? Então, foi quando eu resolvi. E aí foi quando eu conheci o professor Moraes Passos. Então, eu tive 2 grandes gurus, o Edmundo Maia, o professor Bernick e o professor Moraes Passos. Então, foi muito da hipnose clássica. Né? E aí, quando eu comecei a fazer os cursos, foi na época de 80, por aí, que o Zaig estava vindo para o Brasil fazer os cursos de hipnose ericksoniana. Vou pedir agora para a Márcia, né? Vamos saber, Márcia, dos estados de ansiedade, quais os estados que mais comum na sua prática clínica, né? E se você aborda só com hipnose ou se você tem uma outra forma de abordagem. Eu trabalho muito com a hipnose e com o EMDR. Eu gosto muito do EMDR também. E dentro da hipnose, eu trabalho hoje, né, com a síndrome do pânico, porque as pessoas ficaram, depois dessa pandemia, com muita síndrome do pânico. E, atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa, que eu gostaria até de levar para o Congresso depois, uma pesquisa com pessoas que fazem o Enem, usando a hipnose. Porque todos os alunos apresentam um quadro de grande ansiedade, e eu trabalho com a hipnose, dou o signo-sinal para eles, eles aprendem a fazer o signo-sinal, e antes de começar as provas, eles acionam esse signo-sinal e fazem as provas. O resultado tem sido muito bom. E em breve a gente vai colocar essa pesquisa dentro das universidades. Você falou, está ligado à ansiedade de desempenho, né? Muita Sim, ansiedade a de desempenho e a síndrome do pânico E a também. síndrome do pânico, assim, exatamente. Aquele branco que dá normalmente quando vão fazer a prova, o medo, né? Então, realmente é uma das grandes indicações da hipnose, né?
E da Sim, auto-hipnose também, que eu acho que é o que você termina fazendo, né? Tá bom. E como que você... Leonardo, Então, tenho dois tipos de pacientes. Tenho os pacientes particulares e os pacientes de convênio. Então, os pacientes particulares, eu só trabalho com hipnose, com eles só com hipnose. Ou seja, sem prescrever medicamentos, 90% dos casos. Os pacientes de convênio, não tenho como fazer hipnose com eles, então trabalho com medicamentos. Porém, como eu sou uma pessoa ansiosa, quando os pacientes de convênio estão muito exacerbados, aí hipnotizo eles e tiro a ansiedade e resolvo o problema. E a partir daí, eles começam a vir no consultório como semi-convênio, semi-particular. Mas, de qualquer forma, o público-alvo é um público que tem uma baixa autoestima, é um público que tem muita insegurança, e, a partir daí, o nível de tolerância é muito baixo e aumenta muito demais a ansiedade. Então, através da hipnose, a gente ensina todas essas pessoas, primeiro, a perceber que eles podem, que têm capacidade, que conseguem. E, segundo, a perceber que eles têm como controlar a própria ansiedade, se acalmando e encontrando um equilíbrio. E você, Tito? Eu tive a experiência maior que eu tive com pessoas que apresentavam uma ansiedade, um quadro ansioso muito característico, com pessoas que tinham uma perspectiva de risco na frente, né? Nos casos, eu não cheguei a usar hipnose, eu usava mais um relaxamento, uma psicoeducação para que eles pudessem baixar um pouco essa ansiedade, que era um caso de pessoas que iam fazer cirurgia. Eu trabalhava na neurocirurgia do hospital como neuropsicólogo e eu tinha que atender aquelas pessoas para fazer um exame pré-operatório. E essas pessoas se apresentavam com muita... nem todas se apresentavam com muita ansiedade, não, mas a grande maioria se apresentava com muita ansiedade. Os parkinsonianos não dava para trabalhar com eles, que não tinha condição de você trabalhar com qualquer tipo de relaxamento com o parkinsoniano. Ou ele já estava travado, ou então ele estava coreico. Não dava para trabalhar. E os epiléticos eu também não trabalhava porque eu tinha medo de um surto. Né? No momento de você induzir a hipnose, você estava correndo o risco de um surto. E a epilepsia, nem toda epilepsia é essa epilepsia que geralmente a gente conhece, que é essa convulsão. Tem pessoas que são agressivas quando tem surto, então você estava arriscado a apanhar se você estivesse dentro do consultório com um surtado. Então, eu não usava hipnose. Agora, com aqueles que iam fazer cirurgia de cérebro, esses eu trabalhava, não propriamente uma indução hipnótica, mas eu ensinava eles a relaxar, fazer um relaxamento com eles, para que eles pudessem suportar essa ansiedade. Nessa época, eu trabalhava com um neurocirurgião, e esse neurocirurgião, chegamos até a fazer um esboço de uma pesquisa, que esse neurocirurgião notou que pacientes que ele tinha com, se não me engano, agora falou a palavra, um tipo de tumor de meninge. Sarcoma, meningioma? Não chega a sarcoma, meningioma, não sarcoma. Essas pessoas apresentavam um alto grau de ansiedade. O que ele queria, a gente tentaria pesquisar se esse tumor era o causador ou se a ansiedade que esse cara estava causando o tumor. Mas depois nós não conseguimos fazer essa. Fizemos outras pesquisas, mas essa nós não conseguimos. Fazer pesquisa é um negócio muito difícil, mesmo dentro de uma universidade. É muito difícil. As pessoas estão todas elas querendo ganhar um dinheirinho, porque que a gente precisa botar a comida dentro de casa. Então, é difícil você reunir um grupo. O outro que eu tive até um bom resultado foi com pessoas que tinham um exame pela frente para fazer, uma prova, e que já tinha sido
mal-sucedida, tinha dado branco. Com essas pessoas, eu, na realidade, fazia uma indução de sensibilização e tive bons resultados com essas pessoas. E, Márcia, Sim, presente. agora, qual é a técnica, as estratégias mais comuns que você usa, agora especificamente para transtorno de ansiedade generalizada? Né? Lembrando que é o tema da nossa reunião de hoje. Vai ter o lançamento do meu livro agora no dia 19 de novembro. Qual foi a montagem que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz uma montagem de cards, né, de recursos e ferramentas terapêuticas. E dentro desse card, um deles é sobre ansiedade. E dentro dessa ansiedade, a gente tem todas as técnicas, vem com tudo. Sendo que uma das coisas que eu trabalho, vamos colocar ansiedade, basicamente, eu mostro esse card para o meu cliente e eu pergunto para ele, de 0 a 10, o quanto você está sentindo antes da ansiedade, antes da gente começar o tratamento. É muito importante isso. Porque o paciente ele fica sem noção se ele melhorou, se ele não melhorou. Quando a gente quantifica, aí ele começa a dizer, sim, já não está como antes. Então, normalmente, o paciente ele chega com uma média de 7 até 10, que isso é o máximo. Então, com esse card, eu coloco para ele e ele leva para casa o card toda vez, porque a gente trabalha com o paciente uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E a gente tem que mandar alguma coisa, um dever de casa. A comportamental, ela trabalha muito assim. Mas a hipnose, ela também pode fazer esse trabalho quando ela ensina para o paciente a auto-hipnose. Então, dentro disso daqui, o que a gente pede para ele? Para estimular a serotonina, ancorando fotos de momentos em que ele conseguiu vencer. Porque a ansiedade nada mais é do que a incapacidade que a pessoa tem de achar que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta. Tá? Ela fica no futuro. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sou capaz. E aí o que acontece? E quando ela começa a ver através de coisas positivas ao redor dela, tá? Junto com a auto-hipnose, que ela deu conta, ela consegue abaixar isso. Recomendo também uma coisa muito importante: fazer exercícios. Porque muitas das vezes, hoje, o sedentarismo está muito grande. As pessoas, eu estou gorda também, mas as pessoas estão muito obesas. Por quê? Com essa pandemia, a gente ficou trancado dentro de casa, ficou muito tempo sentado. Então, a gente aparentemente está calmo. Mas, por dentro, a gente é a bateria de Padre Miguel em plena evolução, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro. Então, quando ela faz o exercício, ela se permite descarregar isso, ela não ficar mais. Tá? Todas as técnicas que eu uso, elas são técnicas de respiração. Por quê? A pessoa ansiosa respira mal, ela tem uma respiração torácica. E a gente tem que reverter isso. Quando você consegue reverter, tá? A pessoa se sente muito bem. Algo que eu quero colocar, que a gente fala muito pouco dentro da hipnose, eu falei de hipnose, auto-hipnose, em cima do Dr. Gerald Epstein, imagens que curam, aqui, ensinar as técnicas rápidas de hipnose para o cliente. Que aquilo nada mais é do que uma ancoragem, aquela que a gente faz com o dedinho, né? Assim. E quando o dedo chega automaticamente, ele vai fechando, 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 e você vai se sentindo bem, muito bem, cada vez mais e mais. O cliente acha que ele está com uma mágica na mão dele. Isso, entendeu? É da hipnose rápida. A hipnose rápida, muitas vezes não sendo aplicada no consultório.
Mas quando a gente dá esse recurso para o cliente, ele tem uma resposta muito boa. Bom, então você trabalha, eu estou vendo que você é da linha da terapia cognitivo-comportamental, né? Usa a hipnose Sim. como um instrumento. Eu também faço isso, quer dizer, eu sou, Sim. basicamente, a minha grande especialização foi em psicoterapias cognitivo-comportamentais, e a hipnose, para mim, ela está sempre dentro de um modelo dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Eu acho isso bacana, é uma forma de tratar, eu acho bacana, né? Vamos ver o Veré. Veré, como é que você aborda isso, a ansiedade generalizada? Quais são as tuas técnicas, as tuas estratégias? Agora é entregar o ouro, hein? Entrego o ouro, tranquilo. Isso, vamos lá, tem que entregar o ouro. Bom, em primeiro lugar, eu percebo ao longo de todos esses anos que, no fundo, o paciente que chega ao consultório, ele fala que está ansioso, mas ele não sabe o que é ansiedade. Então, a primeira tarefa é ensinar ele o que é ansiedade. Então, eu desenho muito. Então, tenho aqui alguns desenhos que eu faço para o paciente. Então, na consulta, eu escrevo bastante para que ele possa entender e possa ver, visualizar, e na medida que ele me responde, através da comunicação não verbal, eu sei onde estou pegando, onde ele está se pegando e como conduzir todo o tratamento, toda a terapia. Mas, de qualquer forma, é ensinar para ele o que é ansiedade e o que é a ansiedade dele, que é diferente da sua ansiedade, ou da minha, ou do outro. E, com tudo isso, ajudá-lo com a hipnose a diminuir, a aumentar o nível de tolerância dele, porque, a um certo ponto, ele fica ansioso, uma vez que ele é submetido a toda uma série de tensões, a toda uma série de provocações, e ele não tem capacidade para aguentar tudo isso, para aceitar tudo isso. Então, o processo é no sentido de ajudá-lo a aumentar esse nível de tolerância para que ele possa aceitar essas tensões, essas provocações. Uma vez que ele consegue fazer isso, ele deixa de viver de uma forma ansiosa e vive de uma forma equilibrada. Essa é uma das facetas, é uma das fatias do bolo. Uma outra fatia do bolo é que, no fundo, todos nós, mas principalmente as pessoas ansiosas, são ansiosas porque estão muito inseguras, porque, de novo, não conhecem. Então, eu preciso ajudá-los a diminuir essa insegurança. E a insegurança, a gente percebe que ela é fruto da falta de alguma coisa. Então, vamos identificar o que falta na educação dele, na personalidade dele, na maneira dele viver, que possa ser preenchido, completado, para ele deixar de se sentir inseguro. E, na medida que ele deixa de se sentir inseguro, na medida que ele entende o que está acontecendo com ele, na medida que ele aumenta o nível de tolerância, ele começa a viver de uma forma mais equilibrada. Entreguei ouro, não sei o que mais. Tá bom. E com a hipnose, qual é a tua técnica de hipnose? Qual é a... Tudo isso é hipnose. Então... Sim, tudo bem. Tudo isso é a comunicação não verbal, né? Que você trabalha com isso. A partir daí, eu uso a hipnose dinâmica. Então, o intuito da hipnose dinâmica é através da comunicação não verbal, que são vários sinais, então, toques, palavras, sons, gestos, etc. Eu aumento o nível de tensão do paciente para chegar a um potencial depois do qual ele vai me devolver essa energia que ele acumulou através de uma fenomenologia hipnótica. E, na sequência das várias sessões, eu posso ir cada vez mais fundo e conseguir ajudá-lo a aceitar mais tensões.
E você, Tito, quais as estratégias que Olha, você usa? eu não tenho muita experiência com a ansiedade, né? De uma maneira geral. Talvez a única experiência que eu tive foi comigo, que eu tive uma crise de pânico que tive que ser tratada. Mas o que com relação a isso, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, porque eu tive bons êxitos quando eu tinha uma coisa objetiva pela frente. E tenho muitas dúvidas quando uma pessoa tem uma ansiedade generalizada, que faz o tratamento. Eu acho muito interessante o mindfulness, a meditação. Eu fui casado com uma professora de yoga, conheci várias pessoas que faziam meditação. Eu não consigo fazer, eu não consigo meditar, mas eu vi e já li muito sobre pesquisas muito interessantes sobre meditação. E a dúvida é que muitas vezes você consegue tirar o paciente daquele estado, mas ele não consegue levar isso para a vida. E isso parece que foi corroborado com pesquisas do Goleman e lá na faculdade do Wisconsin, que realmente ele tinha essa dificuldade. Com a meditação, ele conseguia fazer com que as pessoas chegassem a um determinado estágio, um estado de bem-estar. Mas o caso é que, quando levava aquilo para a vida, se a pessoa tivesse ali um risco iminente, a pessoa entrava em ansiedade igual uma outra pessoa que não tivesse feito a meditação, a não ser aquelas pessoas que viveram dentro do monastério, que faziam meditação desde criança, que essas não. Essas tinham até por exames de imagem, constatado que tinham mudanças no seu cérebro. Então, com relação a isso, eu tenho muitas dúvidas. Eu consigo tratar por hipnose a pessoa que ela tem um objetivo. Eu consigo ela chegar naquele objetivo e conseguir. Não sei se ela vai pegar aquele estado que ela conseguiu levar para aquele objetivo, se ela vai levar para a vida dela. Não sei. Só tive uma experiência que eu pude fazer um acompanhamento bem-sucedido, mas as outras experiências eu não pude fazer esse acompanhamento, não tive como. Então, eu não tenho mais dúvidas do que certeza com relação a esse assunto. Bom, então é interessante que nós temos aqui algumas práticas que eu vou comentar com vocês um pouquinho. E é interessante a gente perceber o seguinte: a Márcia, ela tem uma escola mais ou menos parecida com a minha. A gente é da terapia cognitivo-comportamental, a gente usa a hipnose como um instrumento, tá certo? E dentro desta visão, tá? A gente não pode esquecer, e aí, Tito, é onde a gente é um debate aberto. Então, só para a gente ver, é onde eu digo, as práticas contemplativas são muito boas, tá certo? Mas elas não têm uma finalidade de fazer o que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental faz, que é a reestruturação cognitiva. Então, nesse trabalho que você mencionou, aonde os monges tal, eu lembro que uma vez eu perguntei para uma monja aqui em São Paulo, a gente estava numa reunião lá na Escola Paulista, teve uma época que os monges vieram até de Tibete, veio até o Dalai Lama teve na Unifesp. E eu lembro que uma vez perguntei para ele assim, se você pergunta para o monge, qual é a sua meta de meditar? Né? Para que você medita? Sabe o que ele responde? Eu medito por meditar. E esta é uma pergunta tão importante, parece bobeira, né? Por quê? Porque quando a gente vai ensinar, está ensinando hipnose, e às vezes a gente está ensinando auto-hipnose, e aí os meditadores tradicionais, eles falam, não, mas você não pode dizer que auto-hipnose é a mesma coisa que meditação. Não, não é. Porque auto-hipnose tem uma meta. Você tem uma meta a chegar, não é verdade? E a meditação, a meditação dela é, você medita para meditar. Ela não tem, se ela tiver uma meta, eu estou fazendo meditação para controle de ansiedade, é auto-hipnose. Você está fazendo mindfulness
com a coisa, é auto-hipnose. Agora, é lógico, eu não vou entrar, existem muitos meditadores e muitos especialistas em mindfulness, que eles têm, alguns chegam a dizer, até a Rosa Mercaldi acabou de entrar aí, um dia desse a gente teve ela deu uma brilhante aula no meu curso de especialização, e ela dizia assim, que o mindfulness estava entre a meditação e a auto-hipnose. Eu até posso concordar com essa ideia. Por quê? Porque o mindfulness tem aspectos da meditação pura e tem aspectos, hoje em dia, eu tenho mindfulness para ansiedade, mindfulness para perder peso. Então, tem meta. Se tem meta, é auto-hipnose. Então, essas são algumas coisas, mas eu creio que existir o que a gente chama de reestruturação cognitiva que é onde a gente conseguiria fazer a mudança, a terapia, né? Então, é por isso que eu acho que é importante a gente ter esse detalhe. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a ansiedade generalizada, ela tem o fenômeno, quer dizer, o sintoma, tá certo? Que é os sintomas de ansiedade em geral, tá certo? E tem as causas. As causas, a gente muitas vezes, com o hipnose, a gente pode ou não conseguir achar estas causas, tá certo? Mas existe uma outra terceira coisa que é o biológico da pessoa. Essas pessoas já têm provavelmente o seu gatilho pessoal para desenvolver ansiedade é muito maior do que outras pessoas que têm um gatilho para desenvolver depressão, por exemplo, tá certo? Então, a pessoa já tem uma personalidade que ela tem uma tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade com mais facilidade. Estas pessoas, já desde a década de 30 lá atrás, eram tratadas na época com vocês lembram, nós falamos agora recentemente aqui, né? O relaxamento autógeno do Schultz, tá certo? E o Kretschmer, tá? Que foi um grande neuropsiquiatra que fez os princípios de Kretschmer. Lembra dos princípios de Kretschmer? Alguns conhecem como tritônus do Kretschmer. Tônus neuromuscular, tônus neurovegetativo, que é a modulação de cima simpática e parasimpática, e o tônus psicoemocional. E eu lembro sempre que quando a gente faz um relaxamento, igual a Márcia comentou, faz um relaxamento, você está diminuindo o tônus neuromuscular. E quando você diminui o tônus neuromuscular, automaticamente você está diminuindo o tônus neurovegetativo, que é o psicofisiológico, você está fazendo um gerenciamento psicofisiológico. E quando você diminui o tônus neurovegetativo, automaticamente você diminui o tônus psicoemocional. Então, você tem aumento da tolerância, aumento da tua capacidade de atenção, diminuição da crítica, que a crítica é muito importante em quem é muito ansioso, a autocrítica é uma coisa pesadíssima. Então, quer dizer, eu acho que a gente, jogando com todos esses conhecimentos, tá certo? Eu acho que a gente consegue ter uns resultados, né? Uns resultados até interessantes, né? E eu gostaria de abrir para vocês entre si, se quiser fazer uma pergunta ou um comentário, o Tito já está falando. Pode falar, Tito. Não, eu concordo bastante com você, mas eu acho que muitas vezes as palavras, as coisas não nascem com os nomes. Nós é que damos nomes aí. E muitas vezes, quando a gente usa um nome, querendo dizer uma coisa, a pessoa entende outra. Nessa discussão que eu tive com você, quando você falou em cognição, eu vejo a cognição como no nível de cérebro superior, enquanto essas reações humorais e reações emocionais, elas acontecem num nível mais baixo. A aprendizagem tem que ser num nível mais baixo. Não adianta, para mim, ensinar uma pessoa que ela não deve ser ansiosa, que ela deve agir assim, assado, para não ser ansiosa. Porque eu acho que vai ser muito difícil. Eu tenho que treiná-la numa outra forma de viver. E eu acho que o ser humano ele pode esses tipos de transtorno, eles podem ser atacados por várias vias. Via medicamentosa, você pode ser através do exercício físico, através até de um treinamento meditativo, que eu chamo. Quando se fala em mindfulness, isso aí é que nem laranja, que nem dizia
o outro, laranja, tem laranja de tudo quanto é tipo. Mais mindfulness. Ih, rapaz, até confundi. Mindfulness. Tem de tudo quanto é tipo também. Mas eu acho que existe um tipo de meditação que é um treinamento para você enfrentar certas situações da vida, como se você estivesse se preparando, né, para enfrentar dessa forma. E é nesse sentido que eu vejo bastante promissor para você pegar alguns transtornos. Agora, tem que ser muito bem direcionado e a gente tem que estudar mais isso. Por que certas pessoas conseguem estar num estado de alegria, de satisfação, mas não conseguem levar aquilo para a vida? Chega na vida, se acontecer alguma coisa, algum infortúnio, ela entra, desaba como qualquer outra pessoa que eu não vejo. Eu vejo isso com colegas meus, com pessoas que fazem isso, não só com pacientes. Era só isso que eu queria dizer. Veré, você queria falar alguma Márcia? Márcia queria falar e o Veré. Sim, quando o paciente chega Márcia, deixa o Veré e ansioso, você fala. quando o paciente chega ansioso, nós podemos imaginar como se fosse um iceberg. Então, a ansiedade é a ponta do iceberg. Como você falou, causa e efeito. Não adianta eu tirar a ansiedade dele, que é a ponta, e não resolver o resto. Então, eu deixo ele continuar ansioso e, através do tratamento com a hipnose, eu ajudo ele a enfrentar e resolver as causas. Todos aqueles problemas mal resolvidos que ele não conseguiu enfrentar e superar ao longo da vida, que possam ser ligados ao relacionamento com a família de origem, que possam ser ligados ao relacionamento com a família adquirida, a vida sentimental, a vida profissional, a vida social, relacionamento com amigos, vida sexual, sexualidade, e a gente vai lapidando todas essas situações até um certo ponto, naturalmente, a ponta do iceberg se derreter e deixar de viver a ansiedade. Então, causas e efeitos. Márcia, fala. Márcia. Só que abre seu vídeo, seu som. Abre, Márcia, seu som não está conseguindo? Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Se daqui eu te ativo. Espera aí, deixa eu achar você aqui. Pronto, consegui. O Vélez colocou uma coisa que eu achei muito importante quando ele falou sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, na realidade, todos nós temos. Porque a ansiedade é um impulso que faz com que a gente também pense nas coisas e exercício. Quando ela se torna negativa, que é interessante, ela é muito confundida com medo. As pessoas não falam de ansiedade, falam medo. Eu tenho medo de tal coisa. E a gente tem que explicar que medo é um instinto de vida. Então, é separar essas duas lacunas. O que é medo e o que é ansiedade. A ansiedade, ela pode ser produtiva, a gente não tem que ver ela só como negativa. E essa ansiedade produtiva é que faz com que as pessoas inovem, cresçam, pensem, mas tem ansiedade negativa, aquela que nos prende. A neurociência hoje, ela está andando de mãos dadas com a hipnose de uma forma absurda. Inclusive até mostrando. Existe um trabalho da Célia Cortez, que eu indico para todos vocês lerem, que ela fez em cima de estímulos neurais. A pessoa que não fez hipnose, e depois que ela faz todas as mudanças que acontecem com ela, inclusive ela levando essas mudanças, mesmo que ela acabe o tratamento. Então, hoje, a gente pode provar tudo que antes a gente falava, mas não provava. Entendeu, Tito? A neurociência, ela veio para nos ajudar. Ela, inclusive, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante agora, essa semana que eu li. Que a pessoa, quando ela acorda,
essa coisa da depressão, vamos botar a depressão e não a ansiedade. A pessoa ela acorda e nós somos, na realidade, igual às águias. Nós temos que olhar o céu. O ser humano ele não está mais olhando para cima. E uma pequena coisa que a gente começa a fazer com que as pessoas, ao acordarem, abrir a janela e olhar para o céu, ela já está mudando através da visão. E isso é hipnose, porque quando você faz olhar para cima, você muda. Então, são pequenas coisas que a gente já vê o resultado. E isso a gente tem que estudar mais. A hipnose junto com a neurociência. Elas estão casadas hoje em dia. Nós ajudamos... Márcia, O Tito pediu, peraí um pouquinho, o Tito não, pediu uma parte. dou a palavra, pode falar. Não, Eu só queria dizer que eu aprendi com uma neurocientista muito famosa mesmo, que a neurociência, a única coisa que ela faz é dizer onde acontece aquilo que a gente já sabe que acontece. Sim. Ela prova. Não, ela não prova. Mas hoje, Tito, mas hoje a neurociência está mudando um pouquinho, porque hoje Sim. ela está começando a assumir, por exemplo, não só isso, não só o que acontece, mas ela está começando a mostrar uma coisa muito interessante. A neuroquímica, toda a neuroquímica, existe uma fórmula. Eu chamo assim a fórmula, por exemplo, estado de ansiedade, existe uma fórmula de uma proporção de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, de serotonina baixa, e de um monte de outros hormônios que nós não conhecemos. Essa fórmula ela é específica para, se eu tiver um pouquinho mais de ansiedade, essa fórmula já muda, ou seja, essa fórmula ela tem. E hoje a neurociência está determinando essa fórmula, então ela já está caminhando um pouquinho mais. Agora, você tem razão, a intimidade a gente não sabe, mas nós já sabemos uma coisa, que existe a modulação epigenética também já está aí para isso. E a modulação epigenética, hoje, é um fato. A quantidade de... Eu tenho dado algumas palestras e falado bastante de epigenética, que eu gosto disso, e a quantidade de possibilidades da modulação, a modulação epigenética que a gente tem com a hipnose é muito grande. Você falou uma coisa interessante, eu só quero para buscar para provocar vocês, tá, Márcia e Leonardo. O Tito falou que a gente tenha o lado um pouquinho mais evoluído, que é quando você tinha cognição, e você tinha a parte mais, vamos dizer, mais baixa, né, que seria a parte até do tronco cerebral, que seria aquela parte mais de vida, né, da parte mais, vamos dizer, mais racional, mais antiga, né, seria a resposta, né, à fisiologia. E a gente não pode esquecer que o próprio Pavlov, na época, quando ele inventou aquela palavrinha assim, o primeiro sinal de sinalização do estado modificado era, o primeiro sinal de comunicação, percepção, era a percepção. É exatamente o nosso sistema mais baixo, lá o nosso sistema reptiliano, isso. E o segundo nível de entender que seria a palavra... Segundo sistema de sinais. Segundo sistema de sinais, exatamente, está me faltando isso. O segundo sistema, então, é exatamente aquilo que você falou. Só que hoje, a gente sabe que tanto o primeiro sistema sinalizador e o segundo sinalizador, sistema de sinalização, eles estão integrados. Isso a neurociência já sabe hoje em dia, né? Então, eu acho que isso é só para jogar para vocês, porque para a gente perceber que nós não somos mais reptilianos. E outra coisa, nós não somos mais emocionais também. Hoje em dia, nós estamos evoluindo, o nosso córtex cerebral está aumentando cada vez mais. Inclusive, eu acredito o seguinte, da mesma maneira que quando os répteis, quando o sistema reptiliano foi envolvido pelo córtex emocional, tá certo? Né, que é o sistema límbico. Quando ele foi envolvido pelo sistema límbico, ele praticamente, vamos dizer, ele diminuiu a manifestação do sistema reptiliano. Com o nosso córtex, com o nosso sistema racional, a gente está diminuindo, inclusive, agora o nosso sistema emocional. Parece que as pessoas hoje em dia estão ficando cada vez mais racionais, e daqui um pouco vai ser assim.
Ah, uma pessoa está com 90 anos, está doente. Ah, bom, ela está doente com 90 anos, deixa ela morrer, porque o racional vai dizer isso, passando por cima do emocional. Infelizmente, eu tenho essa sensação. Deixa eu só provocar também, já que a gente está em provocações, esse mito do homem ser racional é uma coisa que eu duvido muito. Uma ameba é muito mais racional do que o homem. Ela só come aquilo que ela precisa para viver. Você não pega uma ameba obesa, você não pega uma ameba que tenha sobrepeso. Então, ela tem muito mais racionalidade em determinados aspectos do que o ser humano. Mas isso é só uma provocação, uma brincadeira. Hoje ganhou um prêmio Nobel o Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia estudando a tomada de decisão em economia que ele fez. Mas a tomada de decisão ela serve para qualquer coisa. Onde ele conseguiu provar que a gente, antes de mesmo ter a consciência que a gente tomou, que é aquela coisa, o nosso cérebro já tinha decidido isso pela gente. Não adianta você dizer para o carona, quer dizer assim, olha, não adianta você apertar o freio que o carro não vai parar, não. Se tiver um carro da frente parar na nossa frente, o carona, se ele for motorista, ele vai pisar lá no fundo do painel do carro. Porque isso se chama uma memória procedural, é aquela memória que a gente aprende, que joga para o automático, que não passa na consciência. E é ali que acontecem esses transtornos. Para mim, na minha visão, não é no nível de consciência. É onde acontece esses transtornos, é nessa memória procedural. Quer dizer, que a gente aprende, bota no automático e faz aquilo automaticamente, repetindo, mesmo sabendo que a gente não quer fazer aquilo. Vamos lá, gente. Vamos se manifestar. Olha, eu vou dar uma provocada aqui numa pessoa que está gesticulando bastante aí. Eu não sei, agora ficou paradinha a imagem dela, que é a Magda. Eu quero, Magda, sabe, se você quer fazer alguma consideraçãozinha, meio rápida a respeito do que está sendo discutido. Quero sim, e depois eu estou vendo a Astir também ali, meio ansiosa, eu quero que a Astir fale alguma coisa. Fala, Osmar, Magda. obrigado pela palavra, obrigado. Sempre que tenho tempo, que estou horário Brasil, eu participo. Quando eu estou fora, fica muito difícil. Bom, em primeiro lugar, a Márcia, minha companheira, né, de hipnose, MDR, parabéns. Eu quero falar de uma pessoa hoje, o Vereia, que a gente não tem muita aproximação, mas assim, aprendi a gostar do Vereia pela humildade dele em todas as aulas que eu ia lá no GA, ele estava ali sentadinho, anotando tudo. Vereia, parabéns para você, porque eu sei o quanto você é dedicado, né? E eu gosto muito de você. Obrigado. Agora, hoje eu conheci o Tito, realmente conhecia de nome, acho que ele também mal me conhece, mas eu fiquei muito, assim, muito próxima às indagações dele. Eu acho que trabalhar com ansiedade, a gente tem que ir para o lado da causa, né? Eu quero saber a causa. Você também falou isso, Vereia. Gostei. E eu, hoje, depois do meu doutorado em psicanálise, eu aprendi muito, eu reaprendi Freud, eu tenho formação em psicanálise, mas eu aprendi. A primeira coisa que eu faço, Osmar, é perguntar para o paciente e colocar algumas ideias do Freud lá atrás. O Freud classifica a ansiedade, Osmar, em três categorias. A primeira categoria é essa que você falou do desempenho, da performance. Eu tenho uma prova, eu tenho um exame, enfim. Eu vou ficar ansiosa. A segunda eu gosto muito, que é a da moral, que é onde desenvolve o toque. E a moral sempre tem a ver com alguma coisa que também o Vereia falou, de ir buscar a causa. E a terceira, que é a neurótica.
E também tem a fonte na infância, dos abandonos, enfim, de tudo. E o que mais eu gostei de tudo isso é o objetivo da hipnose, que eu uso, tanto MDR, hipnose, hoje muito TCI, é buscar qual é o pessoa tem. Então, para mim, ficou muito claro que a Márcia falou, né, dessa questão, mas ficou muito próximo o que o Vereia busca na questão dele, e principalmente do Tito. Então, Tito, eu acho que eu vou mais responder a você com essa indagação, esse desconforto que a gente tem de classificar todo o problema dentro do TAG. Então, quando chega o TAG, tudo bem, eu posso fazer uma respiração azul da hipnose, mas eu preciso saber a causa, porque senão ela vai repetir a qualquer momento. Isso me deixou claro. O Osmar também falou isso, né? E para mim, a hipnose tem que levantar 3 coisas, né? A concentração, a confiança e a ressignificação. Então, eu quero parabenizar você mais uma vez. Eu não estou sempre presente, mas você pode ter certeza que eu fico até sem dormir às vezes, mas eu não tenho condições de acordar 1h da manhã, 2h da manhã, no meu horário da Europa, mas eu queria, sim, me aproximar das indagações do Tito, e eu acho que o Milton Erickson ele deixa muito claro isso. Não importa qual é o diagnóstico, eu quero saber a causa. Então, eu vou atrás da causa. E, a partir de eu dessensibilizar e reprocessar, seja com MDR, com hipnose, com mindfulness, com TCI, seja com qual for, eu sei que eu vou. Para mim, a ansiedade é como uma lâmpada, e eu explico para o paciente. É uma lâmpada. Se eu não tiver uma carga suficiente, Márcia, você está certa, eu não vou levantar. E quando eu levanto, eu tenho que me perguntar por que eu levanto, por que eu acordo, o que realmente eu tenho que fazer. Minha lâmpada acende. Se eu não der carga, ela vai não funcionar. E se eu der carga excessiva, ela vai dar um curto. Então, para mim, é muito importante isso. Então, eu estava o tempo todo levantando a mão, até porque eu me aproximei muito das indagações do Tito, que foi a que eu tive há 5 anos atrás, onde eu fui buscar, de fato, saber o que eu estou trabalhando com o paciente. O que realmente está me levando a fazer uma terapia para esse paciente, que é um tratamento. Não importa o nome, porque a hipnose tem vários nomes, mas o mais importante é o autoconhecimento que eu vou propor a ele. Obrigada, Osmar. Eu acho que eu falo demais, eu fico quieta aqui, daqui para frente. Obrigado, Magda, Magda. você nunca fala demais, Magda. Você consegue completar, e eu achei muito interessante que você costurou a fala dos 3. Muito bem. Obrigada, Márcia, minha parceira. Estamos juntos, Márcia. Parabéns pelo livro. Acho muito interessante o que você colocou sobre esses encartes. Por quê? Porque você traduz para o paciente aquilo que ele está sentindo. Isso é muito legal, né? E, a partir daí, você tem N metáforas para construir a partir daí. Não é verdade? Então, parabéns pelo livro novo. Muito obrigada. Me chama sempre conversar. Um beijo para sua mãe também, Márcia. 95 anos. Gente, beleza, que beleza. Que beleza. Vamos em frente aqui. Deixa eu abrir. Então, Oi. Eu não sei por que meu vídeo... Eu quero só falar uma Tito, coisa. você fugiu da tua imagem. Né? Não sei por que E aí, tua imagem. me bloquearam aqui. Não, ninguém te bloqueou. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem... Eu não sei, eu não estou conseguindo. Osmar, Oi, fala. Só um minutinho, só para completar. A mesma reverência que eu tenho com o Leonardo Vereia, pela humildade dele sentadinho ali, eu tenho pela Astir, que é uma profissional de mão cheia e que estava ali sempre do teu lado, assistindo todas as aulas. Então, tenho muita saudade desses encontros. Uma pena que eu viajo muito. Magda, você viaja muito, mas agora
você pode estar presente mesmo estando longe, por favor. Sua presença é sempre importante, tá? Sempre. Asti, vamos lá, Asti. Você queria falar alguma coisa? Depois eu vou dar uma provocada numa pessoa que... Não, eu só estou aqui, estava tentando aparecer, mas não estou conseguindo. Então, eu estou tentando te achar, Tito. Eu não estou vendo você na minha tela. Eu tenho a minha... Mas está me escutando, você está me escutando. Estou te escutando, mas não estou vendo você na tela. Eu também não estou conseguindo, também não estou me vendo e também não estou conseguindo eu startar o vídeo. Então aqui. você está só meia parte. A minha co-anfitriã vai dar uma eu acho que gente feia não pode aparecer no vídeo, só gente bonita. É isso aí que está acontecendo. Então vai ver que é isso. Mas vamos vendo. Faz o seguinte, você dá uma olhada no teu onde tem interromper o vídeo, dá uma olhadinha no vídeo para ver se consegue mexer alguma coisa. Eu queria abrir um pouquinho para... A Regina Nora está aí, que é uma pessoa que eu gosto muito, do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, e eu vou deixar a Asti falar um pouquinho. Se a Regina quiser falar alguma coisinha, se ela realmente estiver ouvindo, eu gostaria de ouvi-la depois. Mas, Asti, abre o seu microfone e fale alguma coisinha, porque você sempre é psiquiatra. Asti Maria da Silva, Asti. Abre um pouquinho o teu microfone, Asti, para falar um pouquinho alguma coisa que você estava querendo comunicar. Está ouvindo agora? Estamos, pode falar. Então, eu entrei atrasada porque me atrapalhei aqui, né, porque eu não tenho universitário para me ajudar, mas eu gostei muito, todos contribuíram, né? E muitas coisas que eu já faço, que falaram. Então, para mim, o transtorno da ansiedade generalizada e pânico, eu faço uma boa história para pontuar quando senti a primeira vez, qual a duração, quais fatores possíveis, fatores desencadeantes, ou a pessoa já traz a causa, uma boa história, isso. Faço uma psicoeducação para dizer o que ele tem, mais ou menos. Em todas as minhas aulas, agora eu faço psicoeducação. Eu falo, igual a Márcia, a ansiedade é uma coisa normal do ser humano. Ela só é patológica quando ela te domina. Eu tenho ansiedade para estudar, para ter uma boa prova, para chegar no aeroporto no lugar certo, para dar são coisas normais do dia a dia. Agora, quando ela te domina, é que ocorrem as patologias, né? E depois de tudo isso, a gente sentindo a pessoa, ver se não tem depressão, se não tem alguma outra patologia, né? Uma comorbidade, que às vezes chega com depressão também, toque, como a Magda pontuou, essas coisas todas. Então, na crise, já chegou em crise no meu consultório, eu fiz MDR, que a Magda me ensinou muito bem, né? E sai, para depois você puder conversar. Às vezes não pode nem conversar, tá? Então, eu já fiz e foi muito bom. E uma coisa que eu faço é a respiração raciocinada. Eu falo, respirar, todo mundo respira, mas eu vou te ensinar a respiração raciocinada, aquela que você vai sentir, como um remédio, 3 vezes ao dia, toda vez que você sentir ansiedade. Então, eu faço para ela, você vai respirar, fazer a respiração, inspirando pelo nariz, inspiração lenta, abdominal e suave, 10 vezes, inspirar pelo nariz e sair pela boca. Isso falo por quê? Porque quando a pessoa está ansiosa, ela leva pouco oxigênio para o cérebro. Ela só respira daqui para cima. Então, se ela faz a respiração profunda, ela leva 100%. Eu explico isso para ela. Faço no consultório logo a primeira. As primeiras vezes a pessoa pode sentir uma tontura, mas depois passa, então um remédio prescrito. E na crise? Elas fazem de 8 a 8 horas, tendo ou não crise. E se vier ameaça de crise, faz, novamente. Se for uma coisa muito mais aguda, eu mando botar um clonazepam sublingual, que relaxa e vai direto para o cérebro, né? Nessa pandemia, que teve muito pânico, muito transtorno de ansiedade, se usou muita pregabalina, aquela molécula antiga, né? Tanto que os laboratórios estouraram a boca do balão, botando todas as dosagens, os diversos apelidos possíveis, né? Outra coisa que eu faço é a dessensibilização da imagem. Quando ela tem uma imagem formada do acontecimento, eu faço aquela dessensibilização da imagem. Às vezes eu faço também técnica de regressão de memória, boto ela para
em regressão para ir lá onde aconteceu a primeira vez o fato, faço ressignificação daquilo, faço ele acolher aquela criança que está, ou aquele adulto que está muito aflito, e às vezes nessa dessensibilização aparece vários fatores, você vê uma sucessão de fatos que ficou no inconsciente, na caixa preta, e surgiu daquele jeito. Né? Então, e quando precisa medicar, como eu já falei, a gente medica também, mas muito importante é você ensinar, dizer o porquê da pessoa, por que ela está doente, por que as coisas acontecem. E tem aquela tabelinha dos neurotransmissores, que às vezes eu falo, olha, nós temos mais de 100 neurotransmissores, e a medicina não conhece todos, nós conhecemos alguns. Né? Como falou da atividade física, eu falo, você tem que fazer atividade física porque vai ajudar seu processo. Quando você vai andar, você vai mexer com a adrenalina e a noradrenalina. Esses dois sobem a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. A dopamina puxa a serotonina, a prima rica, e as coisas vão se encaixando. Falei, é muito importante fazer atividade física, porque ela ajuda a medicação. Né? Assim como precisa de psicoterapia, eu digo que a psicoterapia também é uma coisa importante, que às vezes ele só vem só para tratamento psiquiátrico. Eu falo, você tem que fazer a psicoterapia, ou a psicóloga já mandou. Né? Falei, a psicoterapia também faz a neuromodulação, porque o dom da palavra modifica, né, os seus neurotransmissores. Né? Então, é muito essa técnica de dessensibilização da imagem, né, que o Osmar fala muito da imagem. A gente faz também a projeção para o futuro. Você pode agora pegar o seu avião sem medo, ou fazer a sua prova. Quando tem alguma coisa muito mais gritante, que às vezes a pessoa precisa estar com medo de enfrentar uma defesa de tese, né? E às vezes não dá tempo você trabalhar muito. Então, eu faço a ancoragem. Faço ancoragem que ajuda muito para a pessoa. Na hora da defesa de tese, de dar uma aula ou fazer uma prova, né? Eu faço uma ancoragem com o signo sinal. Né? Então, era essa a minha contribuição, mas eu aprendi muito mais. Foi muito boa, gostei muito. Pena que eu entrei atrasada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, enquanto o pessoal está, eu vejo a Norma, a Regina Nora, eu não sei se ela está nos ouvindo, se ela quiser falar alguma coisa. A Rosa Mercaldi também trabalha muito com ansiedade, um dos capítulos dela, do nosso primeiro livro, que, aliás, está aqui atrás, ó, aquele verdinho ali, foi o primeiro livro dos temas de hipnologia. A Rosa falou sobre ansiedade de desempenho lá. Se a Rosa estiver disponível e quiser falar alguma coisa, não sei se ela quer, mas a Rosa sempre fala, Rosa, 3 minutinhos, você quer falar alguma coisa? Abre o teu som. É que minha conexão tinha caído e não estava conseguindo voltar. Agora eu voltei. Tem umas pessoas também não estão conseguindo entrar. Exatamente. Então, você está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Pode falar. Agora pode falar. Não, mas Oi? Pode falar, Rosa. A conexão para mim não está muito boa. Então, eu trabalho tanto com a hipnose, né, como com mindfulness e com a psicoterapia convencional. E também MDR, Brain Spotting. Agora, diferenciando um pouquinho, né? O que é a diferença? Você falou um pouquinho sobre quando a gente tem uma intenção, né? A gente trabalha com auto-hipnose com hipnose. E o mindfulness tem exatamente essa diferença, onde ele não tem uma intenção. Quando nós trabalhamos com mindfulness, ele é intencional, ou seja, eu estou ansiosa, falar assim, vou praticar mindfulness para diminuir a ansiedade. É um grande erro, porque, na verdade, esse é o meu estado presente no aqui e agora. A única coisa que eu vou conseguir fazer é poder observar essa ansiedade. E, através do mindfulness, eu tenho ensinado as pessoas exatamente isso, né? Assim, não tenta correr do inimigo, que ele vai correr atrás de você. Então, se eu estou ansioso, eu fico, tem que passar, vou respirar, vou praticar, vou fazer alguma coisa. Quanto mais eu faço isso, mais vai aumentar a ansiedade. Então, é o momento de parar, né? E o mindfulness está no momento presente, é observar.
é apenas o que é. Então, eu vou observar como eu estou. Eu não preciso modificar nada, né? Então, quando eu aprendo a observar e perceber, estou tremendo, meu pensamento está acelerado, parece que eu vou morrer, a respiração está ofegante, enfim, essa autoobservação, apenas observar sem tentar modificar nada. Quando eu começo a fazer isso, automaticamente eu já passo também a me conhecer. E eu também começo a aceitar a situação. Ok, né? Eu estou ansiosa, está tudo bem. Isso vai passar. Né? Então, porque o mindfulness ele não tem a intenção. Ele não tem a intenção de tirar a ansiedade. Com o tempo de prática, as crises de ansiedade ou o nível de ansiedade tendem a diminuir. Mas não adianta fazer para diminuir no momento da ansiedade. É uma questão de uma prática por um tempo, para que possa diminuir as crises, para que possa diminuir a depressão, para que possa diminuir as compulsões, né? E aí é diferente quando eu trabalho com hipnose ou auto-hipnose, que é direcionado, que tem uma prática, né, com uma intenção, como a Astrid falou, tem algumas práticas, né, de você reviver a situação, de você voltar à primeira cena, né, enfim, de reprogramar, de fazer uma série de outras coisas. Então, tem uma diferença de prática. No cérebro, nível neuropsicológico, vai atuar na mesma região, mas a gente vai atuar de forma diferente. Legal. Bom, gente... Oi, fala, Leonardo. Não, é importante tudo o que vocês estão falando, mas é importante também, para quem conhece menos, entender que com a hipnose nós trabalhamos a parte inconsciente da mente da pessoa. Não trabalhamos a parte lógica e racional. Porque o paciente se apresenta de uma forma lógica e racional, mas vivendo toda a intensidade das emoções dele de uma forma inconsciente. E é lá que nós temos que trabalhar. Então, toda a técnica da hipnose para o inconsciente, para ajudar o paciente a se conhecer melhor, a se lapidar melhor. E a ansiedade, não podemos e nem devemos eliminá-la totalmente, porque assim como a ansiedade, o medo, são válvulas de segurança que nos seguram para deixar de ser totalmente impulsivos e agir de forma totalmente impulsiva. Bom, eu vou fazer eu vou tentar fazer aqui vamos dizer, uma ligação disso tudo, tá? A gente percebeu que, primeiro, quando a gente está diante de um transtorno de ansiedade generalizada, que é o tema específico nosso aqui hoje, a gente tem dois aspectos. O primeiro é o sintoma e o segundo é a causa. O principal, o sintoma, muitas vezes, ele chega com uma história crônica, que o paciente está te trazendo, uma história crônica, e esse sintoma pode estar num momento de agudização, onde muitas vezes você tem que usar intervenções imediatas para conseguir até, como a própria Astrid falou, ter acesso a esse paciente. E, no segundo tempo, a gente tentar buscar, nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente consegue, mesmo que simbolicamente, né, buscar as causas. São dois momentos. Eu costumo dizer que o gerenciamento psicofisiológico, as técnicas de relaxamento, tá certo? De respiração. Olha, relaxar, respirar e contemplar. Esses 3 pontos são importantíssimos para a gente ensinar o paciente, tá? Aliás, a primeira coisa mais importante que teve foi que a Astrid falou, e todos vocês falaram, né? É a psicoeducação. Existe um livro chamado Psicologia Baseada em Evidências, e esse livro chega a uma seguinte conclusão no final dele. O tempo mais importante de qualquer que seja a forma de psicoterapia, qualquer que seja, o tempo mais importante é a psicoeducação. É a gente tentar, dentro da capacidade de entendimento de cada paciente, que a gente sabe que é variável, né? A gente tentar criar uma maneira da paciente entender o problema dele, falando de uma maneira direta ou metafórica, não importa, ele fazê-lo entender o problema e, a partir daí, tá?
ele começar a entender o que precisa ser mudado. Então, este é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de fazer sempre é o que eu chamo o pronto-socorro da ansiedade. O pronto-socorro da ansiedade é o que a gente chama de gerenciamento psicofisiológico na medicina comportamental, tá certo? E que nada mais é do que as técnicas de respiração, relaxamento, respiração. Relaxamento relaxa a musculatura, respiração a gente controla o sistema neurovegetativo, tá certo? E as práticas contemplativas reforça tudo isso e diminui mais o nosso tônus psicoemocional. Com esses três, a gente gerencia aquilo que chama os princípios de Kretschmer ou tritônios de Kretschmer. Esse seria o pronto-socorro dos estados de ansiedade, tá certo? A partir daí, eu gosto de propor para a pessoa, se ela quiser, para a gente tentar ver se existe, nem sempre a gente acha, alguma causa ou alguma coisa que pode ser a causa básica disso. Lembrando que muitas pessoas não têm uma causa específica. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso com o Paul Adler, e o Paul de psicotraumatologia, né, que ele fez, né? E o Paul Adler ele dizia o seguinte: existem os traumas. E foi muito engraçado porque ele falou: existe o tesão, que é o T grandão, que é um trauma único, aquele pesado, que muitas vezes vira TEP, ou vira qualquer estado de ansiedade e comorbidade posterior. Mas é muito comum os Tzinhos. O que é os Tzinhos? É aqueles psicotrauminhas, aqueles trauminhas crônicos continuados, que um dia é um susto de um cachorro, o outro dia é uma batida de carro, o outro dia é uma briga que teve em casa, e esses trauminhas continuados vão criando, vão determinando um estado de estresse crônico na pessoa, e passando por aqueles 3 níveis de estresse, a pessoa pode entrar num momento de estresse intenso, onde a máquina começa, ou a panela de pressão começa a querer explodir. Então, eu sempre proponho para a pessoa tentar fazer uma regressãozinha direta, para ver se a gente acha. Se a gente não achar a causa, não tem problema. Mas se a gente acha a causa, e muitas vezes ela é simbólica, pode até não ser a causa importante, mas para o paciente, ele acha que pode ser. E se a gente ressignifica aquilo, de qualquer maneira que a gente quiser ressignificar, essa ressignificação pode começar a ser um fator a mais de diminuição da ansiedade do paciente. Tá? E eu creio que, independente da técnica, o que eu vi é que todos fazem a mesma coisa. Alguns usam a hipnose como a técnica principal. Eu, acho que a Márcia também, a gente trabalha dentro da visão da cognitivo-comportamental. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem terapia de esquema, terapia de alerta, terapia da aceitação e compromisso, terapia do perdão, terapia tem um monte de formas de terapia. Todas estas subformas de terapia cognitivo-comportamental, todas elas aceitam a hipnose. Isso que é interessante, tá certo? E eu acho que a hipnose, então, como um instrumento, ela pode se dar bem em qualquer uma dessas formas, tá? Era isso que eu queria falar. Eu estava achando que talvez a doutora, que ela dificilmente fala aqui com a gente, mas eu queria aproveitar, né? A Regina Nora, mas ela não está aí. A Regina Nora não está aí. Ela está aí, ela está. Está aí, apareceu, Regina. Apareceu, Regina. Você está acompanhando toda a nossa discussão? Abre o teu som. Primeiro, boa noite a todos. É motivo assim de muito carinho e satisfação essa oportunidade de rever o Osmar, né, que ombreou conosco na Santa Casa, né? Quanta saudade, né, Osmar? Mas, se Deus quiser, nós estaremos voltando e você estará novamente conosco. Eu cheguei agora há pouco, né? Porque eu estava no consultório, mas eu quis chegar até aqui. Estou gostando muito do que eu estou ouvindo dos colegas. Eu acho que realmente não é a ansiedade, é o mal da atualidade do século, por tudo que nós estamos vivendo, por essa transição, né, de uma forma geral. Então, eu trabalho com ansiedade no consultório, eu levo o paciente a primeiro e a origem, né? Nomear, conseguir levar o paciente. Ela já fechou? Não respondi, eu não entendi.
Eu estou assistindo aula, Cida. Espera um pouquinho. Tem alguém com o microfone Pronto, aberto. já fechei. Sou eu? Era o Monson, não era o Monson. Pode continuar, pode continuar. Então, eu trabalho muito com a respiração, né? Eu acho que esse estado de relaxamento e de respiração, a gente auxilia o paciente a chegar o mais próximo possível desse estado mais homeostásico para que a gente possa realmente trabalhar. Porque quando o paciente chega, às vezes ele não consegue nem nos ouvir, tamanho a ansiedade. Então, eu procuro ir à origem, identificar, nomear e promover o processo possível de mudança num passo a passo, né? Vamos ver qual é o gatilho que desencadeou. É o primeiro momento. Depois, qual o comportamento frente à situação? E depois, qual o resultado se nós conseguirmos levá-lo à mudança de comportamento? Ou, pelo menos, adquirir a consciência, e aí eu gostei muito da colega que falou da pseudoeducação, que o paciente tem que ter consciência do que está acontecendo, que ele não sabe. Né? Quando entra, então, naquele estado de um transtorno generalizado, aí é muito difuso para o paciente. Nós podemos falar, mas ele não consegue nos escutar. Então, eu acho que o terapeuta tem que ter uma amorosidade muito grande, uma paciência muito grande, fazer o que o Dr. Milton Erickson fazia, não é? Acompanhar, 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 até quando for possível o paciente se colocar numa disposição de ouvir e de se reprogramar, né? Eu estou lendo, eu não sei se os colegas conhecem, eu vou apresentar um workshop sobre Desconstruindo a Ansiedade. Esse livro é muito interessante. Ele é psiquiatra, né? E ele é americano, o Judson Reff, e é muito interessante os passo a passo, as 3 marchas, né? Ele fala das 3 marchas da ansiedade. Eu devo estar concluindo esse meu trabalho, e depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando para você o material produzido. Eu estou apresentando esse trabalho, e assim que ele ficar totalmente pronto, eu disponibilizo aí para o grupo. Eu mando para você, Osmar, e você pode disponibilizar para o grupo os slides, todo o trabalho, até mesmo os vídeos gravados, tá bom? Legal. Obrigada pelo carinho, pela atenção de todos, e é um motivo de muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Regina. Eu, na realidade, Regina, a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse seu trabalho, acho que é bom, e depois a gente pode colocar como tudo que nós falamos, em todos esses, quer dizer, nos últimos 3 ou 4 anos que nós estamos fazendo essas reuniões online, todas elas, sem exceção, estão lá no Instituto, lá no meu canal do Instituto. Então, todas elas podem ser revistas. No YouTube, né? Precisar, no YouTube. Instituto Osmar Colasso Oficial. Eu vejo. Eu queria pedir para você não esquecer, se vocês olharem aí no chat, tem aí um lugar para vocês fazerem, assinar a presença. Rápido, entra lá, não perde nada, vocês entram e continuam ouvindo. E dá para fazer a presença, por quê? Porque essas reuniões, elas são online, mas elas fazem parte de uma atividade da medicina comportamental da Unifesp. Então, quando chega final de ano, eu sempre tenho que fazer um relatório de tudo que aconteceu. E eu realmente preciso mostrar que tem gente que se interessa, tem gente que assiste, para que a gente possa, inclusive, continuar tendo espaço e continuar tendo a confiança, né, da Unifesp. Tá? Eu gostaria... Como é que assina isso, Osmar? Se você entrar no chat, você entra no chat, está vendo? Tem um chat. Estou no chat. No chat tem aí um link, esse link está aí embaixo. Assinem a frequência do link abaixo. Essa frequência. É só clicar, você vai lá, você vai pôr seu nome só e já vai para uma lista, que é a lista de presença das reuniões que eu tenho sempre pedido para o pessoal fazer. Tá? É rapidinho e continue fazendo. Enquanto isso,
eu quero dizer para vocês que a gente está chegando no final do ano. Eu, no mês que vem, eu vou ter acabado de mudar, eu vou estar mudando. Eu espero ainda fazer a reunião, tá certo? Mas eu vou precisar arranjar alguém que dê uma palestrinha legal, porque eu vou participar bem que mais na hora mesmo da reunião, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu quero ver se eu não quebro a nossa possibilidade de fazer a última reunião do ano, tá? E eu quero também dizer a todos que estão nos assistindo e que realmente tem outros colegas, outros contatos, que sempre a reunião é sempre aberta, gente. Qualquer um de vocês que tenha amigos, alunos, colegas que queiram participar do grupo, nem precisa estar. Tem gente que fala, eu não quero entrar em grupo porque é chato. Não tem problema. Vocês podem passar o link para quem quiser e a pessoa pode entrar no link, pode entrar e assistir a aula. A única coisa que eu peço é para não dar para... Tem gente que dá para paciente, não é legal, porque, de repente, o paciente entra e, às vezes, eles podem ficar até... pode ser desconfortável para ele ouvir coisas que a gente fala aqui, a gente fala terapeuticamente, eles podem entender mal. Mas pessoas que são ligadas e que têm, que têm algum vínculo com a hipnose são bem aceitas como participantes sem problema nenhum, tá certo? Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que eu estou acabando de estruturar, tá? Eu vou começar a formar algumas comissões para o congresso, então vai ser um congresso. Bom, vai ser congresso para o ano que vem, tá? Neste congresso, eu vou pedir ajuda para todos vocês têm sociedade. A Márcia tem, o Leonardo tem um instituto dele, a Magda tem o instituto dela, todos os institutos, todas as sociedades, todas as associações. Eu quero que todos nós, a gente ninguém está fazendo uma competição. O importante é a gente unir. Vamos ver se a gente une todo mundo para fazer um evento bacana para o ano que vem, tá certo? E para a gente poder retomar a hipnose, que ficou meio parada aí. Ela ficou meio em home, né? Fechadinha por conta da epidemia, e a gente só se comunica assim. Tem poucos eventos que tem tido, muitos de nós estão fazendo eventos separados, tal, mas é legal a gente fazer uma coisa que una todo mundo, tá? Então, é o que eu queria pedir para vocês. Gostaria de, antes, e eu vou dar a palavra para os três se despedirem, tá? Gostaria de agradecer o Veré, agradecer a Márcia, agradecer o Tito, e dizer a todos vocês que cada um de vocês, com a maneira como vocês interpretam, como vocês veem e como vocês vivenciam toda essa sua prática clínica, todos vocês e todos que deram as suas opiniões, todos têm coisas importantes a ensinar e aprender. E eu, na realidade, quem mais aprende com essas reuniões sou eu. Vocês imaginam o que eu tenho aprendido nessas 190 reuniões desses 23 anos aí de grupo que eu tenho, né? E espero ainda continuar por mais um tempo. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vou dar a palavra para a Márcia primeiro, né? Que mulher, vamos continuar. Eu continuo sendo feminista, não adianta. E depois eu dou para os dois marmanjos. Márcia. Agradecer, entendeu? De poder ter essa conversa, porque Nossa, Roseli, você não tem noção. Eu li a mensagem rapidamente. A gente sente falta. Oi? Não, pode falar, pode falar. É que algumas pessoas, às vezes, entram no celular e o celular tem um problema. Às vezes, a pessoa está assistindo, toca o telefone dá prioridade. E aí, às vezes, a pessoa esquece de pôr o mudo e continua falando no telefone. Por isso que vira e mexe, aparecem algumas interferências. Mas faz parte do jogo. Continua aí, Márcia. Eu acho muito importante essa troca, porque eu percebi que algumas pessoas podem ter achado que a gente teve falas diferentes. Não, falamos a mesma coisa. A mesma coisa. Só que nos unimos cada vez mais. Você dá essa oportunidade, entendeu, Osmar? De cada pessoa não ficar dentro do seu consultório, de ficar dentro da sua clínica. E essa troca só acrescenta. Porque o Tito, ele fez algo muito importante. Vou
catucar vocês. Eu não trabalho tanto com isso, mas vou catucar. E essa catucada foi ótima, porque fez a gente rever coisas, tá? O Vélez colocou, entendeu? A gente trabalhar a causa. Todos nós trabalhamos a causa, mas eu gostei muito de uma coisa que você colocou. Nem sempre existe essa causa, que esse T grandão. É um colar de pérolas, sabe? É uma pérola que entra, é outra, é outra, é outra, é outra. E quando a pessoa vê, ela montou o colar e não tem como saber qual é a mais forte. E eu acho que foi o Vélez que falou isso, ou você, não sei. Agora eu estou na dúvida. Que é a ponta do iceberg que a gente começa a trabalhar. Mas o que vai acontecendo? Vai diminuindo, até que entra num processo, sabe, de equilíbrio. Também eu acho que foi o Tito que falou. Mas a pessoa, você trabalha com a ansiedade dela, mas depois ela volta a ter tudo. Lógico, nós somos seres humanos, sabe? Você trabalhou a ansiedade, mas uma pessoa foi sequestrada. Então, lógico que ela vai aumentar a ansiedade dela quando sair de casa. Novos eventos, novas atitudes. Então, por mais que a gente trabalhe com psicoeducação, a gente trabalha com psicoeducação em cima da vivência da pessoa e não em cima daquilo que ela não viveu. E com novas vivências, você pode achar que a pessoa reativou o trauma. Não, é um novo trauma. E aí a hipnose, a TCC, entendeu? Gestalt, todas elas somadas, tá? Elas ajudam a nós terapeutas. O mais importante, a gente está falando muito de trabalhar o cliente, mas quando a gente trabalha o cliente, a gente está se trabalhando. A gente está se reconhecendo. A gente está vendo as nossas ansiedades, né? E essas ansiedades, elas acontecem por quê? Porque todos nós que trabalhamos com terapia queremos o melhor. E esse melhor, ele se dá a partir do momento que a gente se dá as mãos e vamos ter um belo congresso ano que vem. Obrigado, Márcia. Obrigado. Leonardo, Veré. Sem palavras, já falou tudo. Então tá bom, Veré. Obrigado. Então, Tito, não, eu agradeço vocês, eu agradeço a todos, agradeço a participação, agradeço toda a oportunidade. Foi muito bom, foi muito interessante, foi muito elucidativo para mim, especialmente alguns detalhes, algumas colocações de vocês, e fico muito feliz de estar no grupo e pode contar comigo sobre a questão do Congresso. Que bom, Veré, que bom. Tito, você já percebeu que o Tito ele tem uma base mais filosófica, né? Que a gente às vezes esquece desse detalhe. Quem vem da filosofia e da psicanálise também tem muitas vezes uma visão um pouco diferente. Por isso que quando o Tito falou, eu não tenho tanta experiência, eu falei, tenho certeza que você tem coisas importantes para falar para a gente. Tito, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo, estou ouvindo. Palavras finais. Você quis sumir, né? Eu tenho a impressão que talvez tenha dado um problema na sua câmera. Depois você... Exatamente isso. Eu já tentei de todas as formas, mas como o meu consultório, o meu escritório aqui fica um pouco distante da minha casa, e eu tenho uma outra câmera lá em casa, mas aí eu teria que me afastar e eu não fui buscar. Fiquei escondido mesmo. Mas, primeiramente, Osmar, eu queria te agradecer muito pela lembrança, por ter me convidado para participar desse grupo aí fabuloso. Marta, o Vereia, que eu conheci hoje, e mais outras tantas pessoas que participaram, colegas nossos que contribuíram. Aprendi muito, e isso aí faz com que a gente comece a ter aquela coceirinha de querer voltar para o consultório que eu já estava deixando de lado, já estava querendo me aposentar, ficar em casa só com meus estudos, lendo. Então, mas não, aí começa aquela coceirinha que dá na gente para a gente voltar. Mas olha só, estamos aí na preparação para qualquer coisa, preparação nesse nosso seminário, nesse nosso congresso. Pode contar comigo, estamos juntos. Tá? Um abraço muito apertado, muito afetuoso em todos e muito obrigado pelos ensinamentos que todos me passaram. Obrigado, Tito, obrigado, Márcio, obrigado, Leonardo.
ou Veré, né? Na realidade a gente chama mais de Veré. Eu queria só dizer uma coisinha para vocês, que nem o Tito falou, eu estava me retirando. Eu também, Tito, me aposentei de tudo, eu continuo fazendo um pouquinho consultório, mas eu vou contar uma coisa para você. Sabe qual é a nossa missão agora? Que nós temos uma maturidade, um conhecimento, é a gente emitir pseudópodos. Nós precisamos emitir pseudópodos e deixar conhecimento para os jovens, os novos que estão vindo aí. Tem muita gente boa, muita gente nesse grupo que é boa. Tem gente que vocês não têm ideia, que não se manifesta aqui, mas tem gente que faz um atendimento, uma hipnose de altíssimo nível. E, às vezes, as pessoas ficam um pouco fechadas, não falam, tal, mas vocês não sabem a importância que nós desse grupo e das pessoas que estão escondidas aí atrás das suas telinhas. Tá? Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que bom final de mês, bom final quer dizer, a gente está numa primavera meio estranha, porque é a primeira primavera que eu passo frio, eu nunca senti tanto frio como nessa primavera, mas, de qualquer maneira, no mês que vem nós estaremos por aqui. Um grande abraço para todos vocês, boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, Osmar. Obrigada. Boa noite, boa noite. Um abraço grande para todos.